Amém. Graça e paz. Chegamos ao nosso último dia de aula. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Chegamos, felizmente e infelizmente. Felizmente porque nós estamos concluindo mais uma etapa. Infelizmente que a gente vai ficar com saudade das nossas quintas-feiras, do que Deus tem feito, né? Durante todo esse processo, a gente viu cada rostinho chegando, cada rostinho com medo, com incerteza, com dúvida. E eu vejo hoje o que Deus tem assim derramado no coração de vocês. Essa alegria de vocês estarem aqui, de vocês terem esse compromisso às quinta-feiras, de estarem aqui. A galera aí do domingo, né, que tem sido presencial também. Que bom que vocês têm nos acompanhado aos domingos, né, tem feito os resumos, né, a gente tem recebido. Quem não fez, essa é a última aula. Você fala com a gente, que a gente vai estar organizando, verificando cada situação, tá bom? Então, você que é do domingo, dê uma olhada direitinho nos seus resumos, que isso é que vai valer a presença de vocês. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia. Senhor, eu quero te louvar e engrandecer o Senhor essa noite. Pai, obrigada por cada aluno que está aqui, porque o Senhor não permitiu que nós viéssemos desistir, que nós viéssemos, Deus, fraquejar, que nós viéssemos, meu Deus, desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado o alimento. Mesmo em tantas dificuldades, o Senhor não tem deixado faltar. Talvez não aquilo que nós queremos comer, Deus, mas o Senhor não tem deixado faltar. Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos vestido. Talvez aquilo que nós não gostaríamos, mas estamos cobertos. Senhor, obrigada pela tua proteção, porque muitos aconteceram grandes coisas. Deus, muitas vezes achamos que isso não aconteceu porque não era para ter acontecido. Muitas vezes estamos tão acostumados com tudo que tem acontecido à nossa volta, que nós temos um coração muitas vezes endurecido, de olhar e agradecer pelos mínimos detalhes, pelas coisas menores que o Senhor tem nos dado, nós não temos tido um coração grato. Mas essa noite queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecer pelo alimento, pela proteção, pelo lar, Deus, pelo ir e vir, porque é o Senhor que tem nos dado, Deus. Consola os nossos corações naquilo que precisa, transforma aquilo que precisa ser transformado, tira de nós aquilo que não tem te agradado, tira de nós todo o comodismo, toda a preguiça, toda a altivez, tira de nós, Deus, e derrama sobre nós um espírito de amor, de sabedoria, de valentia, de ousadia, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Deus, fica conosco, prepara o nosso coração para essa aula, que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Células está no teu coração. Ganhar vidas está, Senhor Jesus, no teu propósito, de tudo que o Senhor fez por cada um de nós, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos hoje falar sobre as células. Paulinho, eu queria, antes da gente começar a falar nisso aí, eu queria que tu fosse para aquele último slide que eu fiz lá, bem caseiro, o outro. Isso, obrigada. Isso aqui é uma célula animal. Ela é feita, todo mundo que já fez ciência conhece, né, estudou, a gente faz muito. Tem até as maquetes que são feitas sobre uma célula animal, sobre tudo que ela precisa. A célula, na ciência, ela é o menor partícula, ela é o menor tecido. É através de uma célula que nós temos a nossa pele, que é formado todos os nossos órgãos, existe célula, e ele é formado por isso. E na célula, uma célula, esse menor, o que eu posso dizer? Me ajuda aí, universitários. A menor parte do nosso corpo, ela serve para quê? Ela tem um propósito. E essa célula animal, eu trouxe ela com tudo para que a gente pudesse entender e depois a gente fazer um paralelo com a célula espiritual. Então, nós temos aqui uma célula, está dividida para que a gente possa entender. Existe o núcleo, que é todo esse processo. Dentro do núcleo,
ele é quem se multiplica para formar outras células. Existem todos esses elementos, cada um tem o seu, tem a sua responsabilidade, tem o que? Tem a citoplasma, tem o complexo de Golgi, os lisossomos, as mitocôndrias, todos eles têm um significado e uma importância dentro da célula. Quando não tem qualquer um desses, essa célula é uma célula defeituosa, essa célula é uma célula doente, né? E isso acontece. Temos também a membrana plasmática, que segura todos esses elementos dentro da célula. E o núcleo, ele é responsável para atrair e para dar sustentabilidade, para dar vida a todos os elementos do animal, da nossa vida. Todos nós, todos os seres animais, têm essa célula. Então, isso é uma célula animal. Ela tem todos esses contextos. Na célula espiritual, aí tu pode colocar aquela outra, Paulinho, por favor. Eu quis essa em branco. Parece até um prato de sushi, né? Cheio de elementozinho lá. Mas na célula espiritual, nós temos o núcleo, que ele é Jesus na nossa vida. Porque somente Jesus é capaz de atrair tudo que está à nossa volta para que nós venhamos estar seguros nisso. É Jesus, o núcleo da nossa célula precisa e deve ser Jesus. Os outros elementos, os outros elementos são o quê? Aqui nós temos o complexo de Golgi, as mitocôndrias, os lisossomos, todos eles são aqui. São quem? São os elementos da célula, são o quê? Os integrantes das células, os participantes da célula. Eles precisam estar todos voltados para o núcleo, porque é através do núcleo que vai liberar alimentos, nutrientes, tudo para ele sobreviver. E aí você deve perguntar, Eliamari, onde fica o líder? O líder, ele é a membrana plasmática. Ele é aquela pessoa que vai estar segurando, protegendo, para que esses elementos não saiam e eles percam o maior brilho, que está o quê? Ligado ao núcleo. Obrigado, Paulinho. Podemos voltar lá para a gente, para aquele primeiro slide, por favor. Então, isso é mais ou menos uma célula, um paralelo que a gente possa entender o que é uma célula. A gente existe na nossa igreja as redes. As redes, elas têm um propósito. Rede de mulheres, rede de homens, rede de casais, não é que a nossa rede de casal, ela é rede de família, rede de crianças, rede de adolescentes. Qual é um propósito dessas redes dentro da visão celular? Ela é a reunião de todas as células. E para todas as pessoas que estão envolvidas dentro dessas redes, estejam dentro de uma célula. É uma porta de entrada também, mas ela precisa ser uma reunião de células. Ela precisa ser uma reunião de líderes, por isso que o líder tem que estar convidando para vir para essas redes, motivando, tem que ser algo atrativo. Nós estamos nessa lição, nesse livro, que é o Poder da Visão, que depois quem quiser esse livro, para você estar estudando, para você estar aprimorando o seu conhecimento, faça esse investimento na sua vida. Lá na Central da Visão, nós temos esse livro, O Poder da Visão. Então, passe lá e adquira esse livro para que você possa estar estudando melhor isso, tirando as suas dúvidas, compreendendo a visão, para que você possa fazer a visão de forma correta, viver a visão de forma correta, e não aquilo que falam que é para você fazer. Então, a célula, ela é essa reunião de célula, é importante. Com a pandemia, o pastor Edilson esteve aqui, né, no final de semana passada, foi tremendo, ativando o chamado. Sempre que tem algo da visão, eu gosto muito de participar, porque sempre a visão vem para a minha vida como resposta de oração, de dúvidas que eu tenho, de algo que eu quero ou não fazer, do que eu vou dar continuidade, aquilo que eu vou estar vivendo, aquilo que eu vou estar vivenciando dentro da visão celular. Nós estamos dentro da Igreja Batista do Bosque, é uma igreja que vive a visão celular, então eu preciso me envolver de qualquer forma na visão. Gente, fazer a obra de Deus dentro da visão celular é uma das melhores coisas que tem, uma realização muito grande. É maravilhoso você estar ali e se envolver com pessoas. Sabe, quando a gente começa a se envolver com pessoas, a gente diz, pessoas são cheias de problemas. Nós acabamos olhando para os nossos problemas e vemos que eles não são tão grandes como a gente imagina. Quando nós
se preocupamos com o problema dos outros, oramos pelo meu colega, pelo meu irmão, que esse é o propósito de Deus, eu acabo olhando para os meus problemas e vendo que meus problemas nem são tão grandes assim. A gente precisa compreender isso. A visão, ela traz um compromisso, primeiramente com Deus, e depois conosco mesmo e com as pessoas. Como é que é a forma que eu tenho de estar evangelizando, de eu estar ganhando almas para Jesus? É em todo o tempo, em tudo aquilo que eu vou fazer. É uma oportunidade que eu tenho de ganhar almas. Quem esteve aqui no Ativando o Chamado, levanta a mão para mim, por favor. Glória a Deus. Teve numa das ministrações do pastor Edizio, se eu não me engano foi no sábado, que ele pediu que nós fizéssemos uma lista de amigos e familiares que não conhecem Jesus. Que não conhecem Jesus. E o que eu devo fazer por eles? Que a gente possa orar por eles. E ter um relacionamento com eles. Para que a gente possa ser canal de bênção na vida dessas pessoas e trazê-los para Jesus. A gente quer muitas vezes chegar nas pessoas e falar de Jesus de goela abaixo e querer que ela aceite aquilo ali. E isso não é o que acontece. Nós temos que primeiramente pregar o que nós vivemos. E aí a gente falar para as pessoas. Eu tenho uma amiguinha de 6 anos, que ela ministra muito na nossa vida. E ela ontem veio para os Passos de Fé, e ela falou uma coisa que ela é muito importante para nós, e eu fiquei com isso. A igreja está cansada de viver pessoas que vêm aqui cheias de conteúdo, cheias de performance, mas que não têm unção, que não têm a palavra de Deus. E isso é que nós precisamos viver. Para tudo que você for fazer, você primeiramente precisa ganhar isso no mundo espiritual, ter a sua experiência com Deus. O pastor Edizio também falou, faça o seu momento com Deus diferente do que você faz. Se você quer algo diferente com Deus, tenha experiências diferentes com Deus. Não espere que o teu líder te motive a fazer algo. Faça primeiro você. Adore primeiro você, ore você, coloque isso diante de Deus. Aí você vai dizer, Mari, então eu não preciso de uma liderança. Nós precisamos sempre de ter alguém conosco para compartilhar os nossos problemas, para que a gente venha se sentir um alívio melhor, para que venha orar conosco nesse sentido, nesse propósito. Então as células, ela é essa porta, ela é uma oportunidade de a gente atrair pessoas para isso. Mas hoje você pode dizer, Mara, está tão saturado esse negócio de célula. Eu já tinha minha equipe de 12, minhas 12 líderes de célula. Pandemia veio, cada uma quis viver a sua história, né? E aí começamos a viver o que? As células online, né? E as células online, elas são muito confortáveis. Por quê? Porque eu estou na minha casa, eu ligo meu celular, eu tenho uma discípula que mora lá no Belo Jardim, ela se locomovia para vir para a minha casa para participar da célula, mas com o online a gente tem esse momento de estarmos juntas, né? Pela via da internet. Então, muitas pessoas se afastaram, esfriaram, foram viver o seu momento. Cada um tem o seu momento de viver. E aí eu disse para elas que eu vou reabrir uma célula. Já que não tem mais, tem 4 liderando, eu vou reabrir uma célula. E essa célula eu já falei para algumas que já vão para convidar. Elas vão vir para a minha casa para um momento de oração entre mulheres. Porque quando eu falo célula, a visão foi passada de forma tão errada para as pessoas, que já acha célula, encontro, célula, capacitação, destino, eu tenho que liderar uma célula, não é? E aí isso requer o quê? Requer que eu tenha número de pessoas, requer que eu tenha quantidade, que eu esteja multiplicando? Não. Quando eu faço algo por amor, quando eu faço algo motivada pelo que Deus tem na minha vida, isso não é um peso para mim. Isso é uma alegria. Isso é uma satisfação em fazer isso. Por quê? Porque eu tenho vivido o que Deus tem para mim. Que é o quê? Cuidar de pessoas, passar aquilo que eu vivi. Você sabia que aquele teu problema, essa dificuldade que tu tem passado, essa luta que você tem enfrentado, é um treinamento que Deus está te dando para as pessoas que Ele vai te enviar para você cuidar? Às vezes a gente não entende, mas é isso que Deus faz. Aquele nosso problema, aquela nossa dificuldade, é Deus nos dando um treinamento para quando as pessoas chegarem até nós, nós termos uma palavra baseada não somente naquilo que Deus fez, mas no que nós vencemos, naquilo que nós superamos, naquilo que nós fomos além. É para isso que Deus faz. A tua dor, ela tem um propósito.
como eu falei antes. A tua dor, ela tem um propósito. Tudo é para o louvor da glória de Deus. Eu falei assim, amado, Deus só quer que eu sofra, então. Porque a minha vida é cheia de problemas. Mas tem a questão das nossas escolhas. Nós fazemos escolhas. Muitas vezes nós não ouvimos o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós fazemos as coisas pela nossa vontade. E a Bíblia fala que enganoso é o coração. Porque ele muitas vezes nos induz aquilo que já está determinado dentro do nosso coração a só ouvir isso. Porque a gente só quer ouvir o sim, a gente não quer ouvir muitas vezes o não. Então nós precisamos ter essa direção de Deus. Lá em Atos 6, 7 diz o quê? Atos 6, 7. Assim a palavra de Deus se espalha, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia. As células, elas têm como a primeira experiência daquelas pessoas que não conhecem Jesus. É o primeiro momento em que as pessoas, elas são muito mais fácil. Eu convidar, diante de tudo que nós estamos passando, eu chegar para uma mulher e dizer, vamos na minha casa, dia de terça-feira, eu tenho uma célula lá e a gente vai orar por esse teu propósito. Eu passei por tantas lutas, temos amigas lá que têm enfrentado essas mesmas dificuldades e a gente tem vencido em Deus, em oração. Não é mais fácil do que dizer, vamos para a minha célula? É mais fácil. Eu não estou mentindo. Eu vou estar orando, levando a palavra, mas eu vou estar dando uma estratégia nova para isso. Nós precisamos levar ela a dizer que é uma experiência que ela precisa. Está ali. Na célula nós estamos treinando tanto o líder como aquela pessoa. Compromisso, zelo com a obra de Deus, cuidado com as coisas de Deus. É a primeira experiência dela. Davi, ele era um excelente líder. Davi é um dos exemplos que encontramos de líder do passado. Ele foi um tremendo líder. Não somente é obstinado, mas também a sua liderança começou enquanto ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Sabe, muitas vezes, talvez você esteja esperando você abrir sua célula para você estar ganhando vidas. Você já pode fazer isso enquanto você é discípulo dentro da sua célula. Aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, muitas vezes nós vamos colher. Eu tinha uma tia muito especial mesmo, irmã do meu pai, muito especial. Era minha tia do coração, minha tia favorita. E a minha tia, ela teve um AVC isquêmico e hemorrágico no cérebro, ficou vegetativo. Ela andava, mas ela não sabia para onde ela ia, quais os movimentos, ela não falava, não se alimentava. Ela ficou 2 anos nesse estágio. E aí veio a Covid, e ela pegou Covid, e diante de tudo que ela estava vivendo, ela veio a óbito. E a minha prima, que é filha dela, teve um bebê agora. Então, ela não tem mãe. O meu tio já tinha falecido antes, não tem pai. E os 2 irmãos dela são loucos no mundo. Ela não tem contato, só tinha contato com eles mesmo quando eles iam na casa da minha tia. Então, ela é sozinha. E nós, a minha mãe e as minhas 2 irmãs, estamos cuidando do bebezinho dela, que nesse processo ela engravidou. E nós estamos cuidando. E a gente lá em casa, os meninos, os meus filhos, sobrinho, todo mundo apaixonado por ele. E eu fico assim, digo, Deus, como é que pode todo mundo gostar de uma criança? E eu fui para casa agradecendo a Deus, e Deus começou a falar ao meu coração, que aquilo que nós semeamos, aquilo que nós fazemos, sem nada em troca, ele tem um propósito. A minha tia cuidava, a minha tia tirava a roupa dela do corpo. Ela morava na Transacriana quando meu tio era vivo, e quando nós íamos para a casa dela, ela e meu tio iam dormir na cozinha, na rede, para que a gente dormisse na cama, porque era o melhor lugar. Era o melhor lugar dela, era o quarto dela, a cama dela. E como ela sabia que a gente dormia em cama, ela não queria que a gente dormisse em rede, ela dava a cama dela para a gente dormir. E hoje a gente está cuidando do neto dela, sem ela estar aqui. Isso é fruto da dedicação, do que nós fazemos para as pessoas. Então, tudo aquilo que você for fazer para o Senhor, porque você quer fazer por amor, não se preocupe, Deus não vai deixar devendo nada para você. Talvez não seja para você esse benefício, mas seja para a sua descendência, para os seus filhos, para os seus netos, que vão ter uma colheita nisso. Então, Davi, ele estava ali cuidando das ovelhas do pai dele. E ele
não estava pensando, nem tinha propósito, nem tinha intenção de ser rei. Mas Deus olha o que está no teu coração. Deus olha aquilo que realmente você tem alegria em fazer. Então, tudo aquilo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. E o Senhor vai honrar você em cada etapa, em cada degrau. Cada degrau serve para a gente aprender, cada degrau serve para a gente subir e um aprendizado. Então, defina aquilo que você quer para Deus. Ganhe almas, mesmo ainda que não seja para você. Chame suas amigas, chame seu familiar que está passando por momentos difíceis, convide e ore, pague um preço de oração. Seja aquele que levanta, não o que aponta. Já te chamei tantas vezes, é por isso que está passando por problema. Aí acontece alguma coisa, você já sai culpando as pessoas. O mundo está cheio de acusadores. Vamos ser aqueles que vamos fazer a diferença. Vamos ser aqueles que vamos fazer com que o reino de Deus seja expandido e que a gente comece a fazer com que os evangélicos voltem a ter credibilidade. Quando nós falarmos que somos cristãos, a pessoa vai dizer assim, aí tem alguém de verdade. Que seja você, que você seja o beija-flor na floresta queimando. Mesmo que todos estejam fugindo, indo para o contrário, que você leve um pouquinho de água e apague o fogo. Mesmo que você não venha salvar a floresta inteira, mas que você venha fazer a sua parte. Venha ser um cristão diferente, venha ser um cristão de verdade na presença de Deus. Defina a sua célula. As células são o quê? São integrantes, como eu saí explicando, trazendo, com um propósito. Qual é o propósito da célula? A célula tem um propósito. Primeiro, é de permitir o pastoreio pessoa a pessoa. Você precisa pastorear, pastor não é só esse que vem aqui. Muitas vezes nós confundimos pregador com pastor. Pastor é aquele que cuida de pessoas, que cuida de ovelhas, que cuida das pessoas. Nós somos pastores porque nós cuidamos de pessoas. Então, a célula tem esse propósito de pastorear, de cuidar de cada pessoa de uma forma diferente. Os nossos pais, a minha mãe e meu pai, somos 4 irmãs. 4 pessoas criadas da mesma forma, mas hoje ela entende que cada uma tem seu jeito. Uma ela pode gritar, uma ela pode bater, uma ela pode conversar e se resolve. E muitas vezes nós dizemos assim, eu criei esse menino igualzinho, não sei por que ele é desse jeito. Porque nós somos diferentes e precisamos desse cuidado diferente. Por isso que a célula é importante, porque você vai ter um contato diferente com as pessoas, fazendo o quê? Fazendo um cuidado de uma pessoa em pessoa. Aí às vezes você diz assim, fulano gosta mais do meu discípulo do que de mim. Comigo tu briga mais. Contigo, às vezes, se você não der uma conversada de pé de orelha, não resolve. Mas tem discípulo que você precisa dar uma saculejada, trazer ele para uma real, para ele poder entender algumas coisas. Então, não é que a gente ame, é que a forma de ensinar e de cuidar é diferente. Chuva é bênção. Nós estamos vivendo um calor insuportável. Deus vai dar a forma de vocês levar cada um tranquilos para casa. Amém? Então, é isso que permite. A célula tem esse cuidado do pastoreio. Outra coisa, a célula precisa de quê? Ela precisa ter um lugar. A célula precisa ter um lugar para que ela aconteça. O que é? Na mesmo lugar, pode ser uma sala, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na faculdade, mas ela precisa ter um ambiente físico. Né? Hoje estamos vivendo espiritual, mas existe o quê? Um dia certo para isso acontecer. Como é a célula, ela precisa ter o dia certo e a hora também certa para acontecer. É claro que acontece o quê? Acontece uns eventos que a gente acontece, mas a célula mesmo precisa ser no mesmo local, no mesmo dia e no mesmo horário, sempre. Por quê? Porque tem um dia que a pessoa veio, frequentou, aí ela foi viver lá o que ela queria viver. Um dia ela está quebrada, ela está destruída, ela precisa ouvir uma palavra. Ela diz, eu já sei, tem um lugar ali, amanhã, às 19 horas, que tem uma célula poderosa, eu vou ouvir uma palavra. E aí, o que acontece? Ela vai. Quando chega lá, não tem célula. Nós acabamos de atrapalhar um processo na vida dessa pessoa, ou de outras pessoas, porque ela ouviu uma palavra ali, aquela palavra que a gente falou lá no início.
ela precisou ir buscar a palavra e ter um cuidado de pastoreio juntos. Então, nós precisamos entender isso. A importância da visão celular. Quando eu gosto muito, tem vários livros na Central que fala que a gente pode estar orientando vocês. Temos agora o ABC da Visão, é um manualzinho pequenininho. Ele é maravilhoso, ele fala sobre a visão inteira, você viver a visão genuinamente, os princípios dela, tudo aquilo que vai acontecer. A visão celular, como eu falei aqui, ela tem 4 chaves fundamentais, 4 degraus, que é o ganhar, o consolidar, o treinar e o enviar. A célula está dentro da estratégia toda dessa célula. Quando é que eu saio de uma célula? Quando eu começo a liderar. Quando eu começo a passar por esse processo todinho, é que eu começo a liderar, é que eu entro numa fase de discipular. Mas até então, eu continuo numa célula. Eu sou consolidado, eu sou cuidado dentro dessa célula. A consolidação, ela acontece durante todo o período. Somente quando eu vou liderar, eu deixo de ser consolidado. Aí eu passo a ser discipulado. Eu estou falando coisas aqui que talvez você vai dizer, Mara, eu não tenho interesse nisso ainda. Mas isso é importante para você. Você entender pelo menos um pouquinho da visão celular. Você ter uma noção do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo. Eu não sei se você faz parte de uma célula. Eu espero que todos aqui já estejam em uma célula, já estejam em comunhão um com os outros. Que esse também é um dos propósitos da célula. Estar em comunhão um com os outros. Estar junto com as pessoas, vivendo a palavra, vivenciando aquilo que nós precisamos estar vivenciando. E nós precisamos entender o quê? Que participar da célula, essa comunhão é o partir do pão. O partir do pão, Elemar, é um lanche? É o que nós temos? Não. O partir do pão é uma palavra. A palavra que você leva na célula tem que ter uma duração de, no máximo, estourando assim, um limite de 30 minutos. Estourando. Porque a célula tem que ter um tempo de 45 minutos, para que haja uma comunhão, para que haja um momento. É claro, terminou a célula. Gente, a célula encerrou, mas se você quiser ficar, para a gente ter uma comunhão, conversar aqui, você fica. Mas a célula tem que ter uma duração de 45 minutos. A minha primeira célula na estação experimental, eu tinha uma senhora que ela ia escondida do esposo, porque ele não queria que ela fosse à igreja. Então, o que ela fazia? Ela, toda semana, ela arrumava uma desculpa que ia fazer alguma coisa naquele horário e ela ia para a célula. Então, ela disse assim, olha, eu gostei da tua célula porque tem hora para começar e tem hora para terminar. Não tem essa conversa, e é o único momento que eu tenho uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque o meu esposo não deixa eu ir para a igreja. E nós começamos a trabalhar, a orar, ganhar, e eu falei para ela, uma das estratégias para você ganhar a sua família, em especial o seu marido para Jesus, é você ser a Bíblia andante. Como é que é a Bíblia, Mara, andante? Eu tenho que falar a Bíblia todo o tempo? Não. Eu preciso ser a palavra de Deus. E somente assim eu vou alcançar o meu marido, alcançar meu esposo, alcançar meus pais, alcançar quem está próximo de mim. É através do quê? É através de eu viver a Bíblia. Se você ler a Bíblia inteira, todinha, de um lado para o outro, mas você não viver um versículo, você só adquiriu conhecimento. Você só disse que aprendeu a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Você precisa compreender isso. Ser a Bíblia, sabe? E é tão difícil. Eu vinha compartilhando com a minha irmã hoje, que ela tem uma dificuldade. Eu disse para ela que é uma dificuldade. Quando ela se chateia com alguém, ela também faz tudo pela pessoa. Mas quando ela se chateia, é como se aquela pessoa tivesse nem morrido, porque morrido você sente sentimento, ela fica indiferente. E eu falei que se nós somos diferentes, se nós servimos um Deus todo-poderoso, nós precisamos acreditar na restauração das pessoas, acreditar que elas se arrependeram do que elas fizeram. Nós precisamos acreditar que elas vão ser pessoas diferentes e que elas não irão mais fazer isso conosco. Mesmo que a gente esteja vendo que a pessoa faça, mas nós precisamos acreditar. Então, eu não estou vivendo o que a Bíblia diz que eu estou vivendo. Eu não estou vivendo o que Jesus fez por nós. Será que todos os dias
Eu até falei hoje no grupo com as minhas discípulas. Será que, sabe quando é que ele começa, o nosso recomeço na nossa vida? Quando eu reconheço os meus erros. O recomeço, ele vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente hoje vive 2021, é o ano do meu recomeço. Eu espero que fulano tenha uma atitude para ter um recomeço na minha vida. Eu só vou ter um recomeço na minha vida quando eu reconhecer os meus erros, quando eu reconhecer aquilo que eu sou falho, os meus pecados. Eu reconheço que isso é eu e eu preciso mudar isso. Sou eu que preciso mudar. Então, o que acontece? Isso precisa ser falado. Isso precisa ser o partir do pão, compartilhar com as outras pessoas. Eu preciso recomeçar de dentro para fora. Então, se eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu preciso viver o que a Bíblia diz para eu viver. Eu preciso ser uma Bíblia onde quer que eu seja. Eliamara, então agora eu vou ser besta, eu vou ser uma trouxa, né? Infelizmente não é o que o mundo diz, mas Deus diz outra coisa. Você é filho, você é amado, você é mais que vencedor, você é escolhido, é herdeiro daquilo que Deus tem. Então nós precisamos fazer o quê? Ser a Bíblia para alcançar outras pessoas. Perseverar na oração. Eu orei pelo meu esposo 5 anos e 2 meses para que ele se convertesse. Perseverar em oração e naquilo que eu queria. É o que nós precisamos, perseverar em oração. Aquilo que você tem para Deus. Aquilo que você quer, orar e buscar. E aí nós vamos reconhecendo os nossos pecados, os nossos erros. E vamos nos transformando naquilo que Deus tem para nós. Talvez aquilo que você esteja orando e buscando nem é de Deus para a tua vida. E você acha que é tão de Deus e você não vê outra alternativa. Você só vê aquilo. E talvez Deus quer te dar uma outra oportunidade e você não tem enxergado. Então você precisa perseverar em oração e Deus vai te dar. Sabe uma coisa que eu sempre faço? Se eu tenho dúvida de algo, eu não tomo decisão nenhuma. Eu fico quieta, esperando Deus falar. Porque se gerou dúvida no meu coração, é porque tem alguma coisa que não é de Deus. Então eu prefiro ficar quieta, não tomar nenhuma decisão e esperar Deus falar claramente. Eu ainda digo assim para Deus, digo, Deus, o Senhor sabe que tem hora que eu não entendo, que eu tenho dificuldade para entender, para compreender algumas coisas, né? Eu falo para Deus isso, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade nisso, então me fala claramente, me diz assim, é sim, é não. Por quê? Porque nós precisamos compreender as coisas de Deus e não tomar decisões erradas. As nossas escolhas, como vocês aprenderam aqui na 7ª aula da Universidade da Vida, as nossas escolhas nos definem. Então precisamos tomar decisões certas na perseverança da oração. Quais são os hábitos que o novo crente deve colocar em prática? Primeiro, mostrar a necessidade de ser discípulo, não só um assistente de reunião, na reunião da igreja, mas ser discípulo é estar disposto a seguir a Cristo a cada dia, obedecendo a sua palavra. E isso é um dos hábitos que o novo crente tem. É o quê? Obedecer, seguir a Cristo a cada dia, significa que é todos os dias que temos que confessar a Jesus e obedecer a sua palavra. Segundo ponto, ensine-o a separar um tempo diário para ler a Bíblia e refletir sobre o que lê, através de 3 perguntas. Eu acho que eu falei para vocês, não foi sobre isso? O que Deus me diz? Aqui mais uma vez. O que Deus me ordena e o que Deus me promete. Mais uma vez está falando sobre isso, que nós precisamos entender. Ensinar a orar de forma pessoal, expressando a oração de forma espontânea e sincera, mantendo os tipos de oração como adoração, louvor, ação de graça, petição, confissão e intercessão. Esse tipo de oração que a gente tem que ter. Quando vocês terminarem capacitação, eu aconselho vocês fazerem a escola de guerreiros. É uma escola que nos ensina sobre oração, sobre batalha espiritual, sobre a gente compreender o mundo espiritual de uma forma diferente,
É uma escola de intercessores, todos nós somos intercessores, mas aí você decide depois se você quer ou não fazer parte do ministério. Mas ele explica essas orações aqui de forma clara, sobre eu adorar a Deus sobre todas as coisas, louvar a dele, dar ação de graça, ser grato a Deus por tudo, petição, saber o que pedir, como pedir, confissão daquilo que nós fazemos. Sabe, quem assistiu já aquele filme Matrix, bem antigo, né? Mas tem hora que quando ele vai entrar numa daquelas lojas lá para ele fazer aqueles roubos lá dele, tem uns raios-xizinhos que ele vai esquadrinhando, vai fechando a ponto de o laser não ver aquilo que você consegue. E eu, quando eu vou à noite, eu digo, Senhor, esquadrinha agora o meu coração. Aí eu digo para o Senhor, eu oro com o Senhor do jeito que eu sou. Eu digo, Senhor, faz igual Matrix, esquadrinha aí, onde foi que eu errei. Onde foi que eu ali encontrou uma linha, a outra encontrou e acionou algo que não veio de ti. E aí muitas vezes me lembra quando eu buzino no trânsito, porque eu me irrito no trânsito dirigindo, não é? Eu estava hoje falando com meu esposo, motoqueiro, não tem mais para onde ir. Ele vem pela esquerda, ele vem pela direita, quando pensa que não, ele vem pela frente, aí você fica, né, aperreado ali. Então eu me irrito, fico chateada, buzino. Hoje eu ia batendo na traseira aqui do carro, cheguei lá na central falando para a Janeci. Em frente aqui daquele um chaveiro que tem aqui nas Nações Unidas, o sinal abre, o Uber para, no meio da rua, não dá seta, não dá sinal. Eu saí buzinando até passar por ele, ainda fiquei olhando para a cara dele. Aquilo ali hoje à noite o Senhor vai falar comigo, ó, lá tu buzinou, não era nem para tu ter buzinado. Né? É uma das coisas que me irrita. Então, são coisas que Deus precisa tratar. Já mudei, gente, eu já parei carro, de tão chateada, eu já parei carro e desci do carro para discutir com gente. Então, assim, hoje eu estou assim, quase já totalmente convertida no trânsito, porque eu gosto, se eu vou para a direita, eu vou nessa mão aqui até o final da rua, porque eu sei que lá na frente eu vou entrar. Aí a pessoa anda nessa mão aqui, sabendo que lá na frente ela vai ter que virar. Aí ela atrapalha o trânsito todinho, então eu vou nessa mão aqui sempre. Então, assim, eu tenho o hábito aqui na igreja, não pode entrar, tem uma placa enorme, não pode entrar. Se eu vier para Nações Unidas aqui, eu vou lá na frente, ali no canal, faço a volta e subo aqui e eu venho na minha mão correta. Aí quando eu venho na minha mão correta, vem uma moto, entra de uma vez, pum! Aí eu digo, Jesus, me converte. Todos os dias, não é? São coisas pequenas, mas que isso muitas vezes não agrada ao Senhor. Então, se eu já falei para vocês aqui da buzinada, eu sei que de noite nós vamos ter uma conversa. Sabe quando o pai diz lá em casa, nós conversa? Então, com Deus é mais ou menos assim. Quando nós precisamos ter o hábito de orar de forma pessoal. É isso que Deus tem para fazer para a gente. Confessar aquilo que precisamos confessar, pedir, sabe? Temos vários exemplos daquilo que nós pedimos para Deus e que Deus nos agrada. Quando eu pedi que o meu esposo voltasse para casa, eu fiz uma lista de supermercado. Sabe aquela lista de supermercado que a mulher vai, arroz, feijão? Eu falei, Senhor, eu quero que ele se converta. Eu quero que ele venha para a Igreja Batista do Bosque, que é a igreja que eu faço parte, que eu não quero acompanhá-lo. Eu quero que ele faça um encontro. Eu quero que ele participe de uma célula. Eu quero que ele venha para a escola de líderes. Eu quero que ele lidere uma célula. Eu quero que ele me acompanhe nos cultos. Eu fiz uma lista. E quando ele pediu para voltar para casa, eu nem precisei dizer para ele o que eu queria. Simplesmente ele já foi respondendo. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. E eu quero isso. Então, nós precisamos saber como orar e ensinar o nosso novo crente a orar, a pedir de forma correta e ser grato a Deus. Todos os dias, a pastora Raimunda sempre me ensinou que aquilo que se ganha em oração, permanece em oração. Não é porque o meu esposo está dentro de casa, na igreja, que eu vou dizer está salvo, está santo, está pronto. Não. Eu preciso permanecer de joelho, agradecendo, clamando, para que Deus venha continuar, com que ele venha estar na presença de Deus. Que Deus venha amar ele, a mais do que a mim, do que aos nossos filhos. Porque se ele amar Deus mais do que a mim e dos nossos filhos, com certeza ele vai ter um cuidado especial comigo e com os nossos filhos. Que ele venha amar o Senhor acima de todas as coisas. Essa é a minha oração todos os dias. Porque quando alguém ama Deus sobre todas as coisas,
Deus vai derramar grandes coisas sobre a vida dele. Então você ora de forma errada, se você ora para que ele venha te amar de forma incondicional. Peça para ele amar a Deus e conhecer Jesus intimamente, que ele venha ter experiências com Deus. Isso é a minha oração para as pessoas que a gente está intercedendo. Que elas tenham experiências com Deus, que elas tenham um momento com cada dia. Eu oro já pelas minhas noras. Quando meu filho mais velho começa a namorar, eu já bato um olho, já olho. Que se meu coração se alegrar, eu vou orar. E se não, eu fico na minha, porque eu não posso interferir. Porque é assim, ó, quanto mais a gente diz que não, aí é que querem. Então a gente fica na retaguarda, só observando. E eu vejo até onde vai aquilo ali. Porque uma das minhas orações, eu não tenho filhas mulher. Então eu disse, Senhor, as minhas noras serão as minhas amigas. Serão minhas parceiras. Eu não quero filhas. Eu quero parceiras. Eu quero amigas. Então, a primeira coisa que ela tem que ser, minha amiga. Então, se ela já chega querendo competir comigo, ela não é minha amiga. Porque o amor de mãe e o amor de esposa são dois amores diferentes. Ele nunca vai trocar ela por mim e nem ele vai deixar eu por ela. São dois amores diferentes. Então, a mulher, quando ela entra num relacionamento, querendo separar mãe e filho, já deu problema. Porque são dois amores diferentes. Então, eu já sei que ela não é. E aí, se eu botar o joelhinho no chão e pedir a Deus, Deus mostra, tira os sentimentos, termina, porque é isso que nós precisamos fazer. E acabou. Não é? A minha sogra, a gente vai dizer, deveria ter um relacionamento. A minha sogra, quando meu esposo não era convertido, ela deixava com que ele levasse as namoradas dele para a casa dela. E assim, ela terminou os dias de vida dela dizendo que eu era a nora preferida. Porque ela falava as coisas para mim, eu baixava a cabeça. Foi eu que fiz todo o processo de quimioterapia, de tratamento de câncer com ela no Onacom, porque ela era mulher, os filhos não queriam acompanhar. Então, todo o processo eu fiz, porque eu entendo que mãe e filho são duas coisas inseparáveis. Então, você que é casada, você que vai casar, não tente entrar nessa briga aí de querer competir com a sua sogra. Ela é sua amiga, ela é a mãe do seu esposo. E vocês juntas vão construir um homem melhor todos os dias. Porque todos os dias nós nos convertemos. Todos os dias nós mudamos e transformamos a nossa vida. Você não é a mesma pessoa de ontem. Coloque isso na sua cabeça todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé. Quero só dar um recadinho para vocês, tranquilo. A igreja falamos que somos parte de todo um contexto. Quero falar uma coisa para vocês. Nós encerramos hoje. Quando nós abrirmos as matrículas, o ano que vem, a gente... Não sei se a pastora Gilcineide vai querer que a gente venha, como eu falei para alguns aqui. Se nós venhamos ser antes do carnaval e ter um intervalo no carnaval, ou se ela vai deixar para começar já depois do carnaval, já em março. A gente vai montar o calendário da igreja no final... na última semana agora, na primeira semana de novembro, é que a gente vai fechar o calendário da igreja. A gente vai montar a Universidade da Vida, capacitação, destino. A gente gosta sempre de trabalhar o quê? O término de uma capacitação, o término de uma Universidade da Vida, entrar a capacitação, destino. Para que venha ser igual vocês. Terminou, já iniciou. Então, eu não sei como a gente vai, qual é a data. Então, fique de olho nas redes sociais, no aplicativo da igreja. Nós também vamos estar divulgando nos cultos. Então, você fique atento a isso. Quem não tem mais de 2 faltas, né? Você já está aprovado para o próximo nível. Já está ok para ir para o nível 2 da capacitação ano que vem. Provavelmente, o segundo módulo ainda vai acontecer aqui na igreja mesmo. Pela quantidade de alunos, eu creio que nós vamos fazer ainda aqui na igreja. Porque a gente vai estar se reformulando, não sei. Tudo a gente vai se organizar no que vem. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Só enfatizar uma coisa. Esse ano a gente fez o quê? Não teve matrícula. A gente tem um valor a ser pago na capacitação. É um valor que a gente cobra só para nos ajudar nas despesas. Porque a gente estava justamente numa escola que a gente pagava aluguel. Se nós formos para essa escola, nós vamos ter que voltar já com as inscrições. É um valor
era R$20. É só para a gente ter esse custo mesmo. Então, assim, se disser, mas no outro não foi pago, por conta disso, nós já estamos na igreja. A igreja é nossa, mas se a gente for para uma estrutura, a gente precisa pagar aluguel. É uma questão burocrática aqui que precisa ser falada. Amém? Paulinho, coloca para mim aquele louvor, por favor. Eu mandei no... É o da Sara Farias. Deixa eu te usar. Amém? Deus quer usar você, independente de como você está. Independente das suas dificuldades. Independente das suas lutas. Independente de tudo que você tem passado. Deus vai te usar onde você está. Pegue as oportunidades que Deus coloca à tua frente e transforma ela em bênção para a tua vida. Que cada dificuldade venha a ser para o louvor da glória de Deus. Que tudo você venha dar glória. Paulo e Silas, quando eles estavam ali presos naquela prisão, eles estavam ali pregando ao Senhor, falando de Jesus, falando de tudo que Deus fez, falando de tudo que Jesus tinha feito. Ele teve as roupas rasgadas, eles foram chicoteados, eles apanharam, porque eles estavam fazendo o ID de Jesus. E eles foram para a prisão, e ali eles estavam com as mãos amarradas, presos os pés. Eles não podiam se deitar nem sentar. Mas eles decidiram algo no seu coração. Eles decidiram orar e adorar. E eles adoravam a Deus de uma intensidade tão grande, de um amor tão grande, que houve um terremoto. Abriu-se todas as portas e eles permaneceram ali, louvando e engrandecendo o Senhor. Então, apesar de qualquer coisa que você tenha passado, de tudo que você tem sofrido, de toda mágoa, muitas vezes você acha que você é incapaz, que ninguém te ouve, que você é excluído. Saiba que você tem uma identidade de filho. Deus te chamou como filho e vai mudar a tua história. Deus vai usar onde quer que você esteja. É no teu trabalho, é na tua escola, é na sua rua, é na sua casa, lá dentro do seu lar, que Deus vai fazer. E Deus vai cuidar de todas as suas coisas. Deus vai te dar alívio. Deus vai trazer cura para a tua família. Deus vai trazer cura para a tua vida. Você é amado, você é escolhido. E Deus vai fazer. Assim como Jó também. Jó perdeu tudo, e quando ele orou pelos seus amigos, foi que Deus fez na vida dele. Restituiu, restaurou tudo, e é o que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus use vocês, em nome de Jesus, que nós possamos nos encontrar no que vem, que você firme no Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre nós um espírito de ousadia. Tira todo espírito de medo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Que Deus os abençoe. Vão em paz e até a gente anunciar. Não quero ver ninguém fora, viu? Amém? Deus abençoe.